Jesus, não se preocupe. Pastor, vamos lá. A gente sabe que o senhor, já conhecemos aqui essa parcela tão importante da sua vida, mas hoje, como que é o dia a dia do pastor Renato enquanto pastor? Porque um dos objetivos que a gente tem aqui é também desmistificar um pouco daquela cultura que as pessoas às vezes acham do pastor que tá ali, que só vive ali na igreja e tal, e tal. Como é que é a segunda-feira do pastor Renato? Como é que são os dias? Qual que é o hobby? O senhor faz alguma atividade? Me conta um pouquinho dos bastidores da vida do pastor Renato. Eu estou na academia 5 vezes na semana. E você vê que eu estou bem atlético, não estou, não? Não está vendo o resultado? Não estou vendo o resultado, não? Vocês estão com problema de... Vão oftalmologista, viu? É a câmera. É a câmera, tá meio torta aí de vocês, né? Por exemplo, é interessante, eu vou na academia, realmente, eu moro na General Osório, tenho Ribas, é uma excelente academia para você, entendeu? Alô, Ribas. Alô, Ribas, fazendo a propaganda aqui para vocês. Mas eu moro na General Osório, antes de almoçar, eu sempre vou lá, quando dá. Né? Porque às vezes não dá, mas a maioria das vezes. E na academia, esse é o ponto. Por exemplo, eu vou lá, eu converso com as pessoas, eu brinco com as pessoas, eles me chamam. Então você vai encontrar gente me pedindo, eu oro dentro da academia, de vez em quando estou lá. Eles ali passam, no supino? eu tô lá, gente me chamando para orar lá dentro. Ou estou com um problema aqui, ora, e pede, gente não convertida, você está entendendo? Que lá dentro da academia, entendeu? Então, na realidade, essa relação. Então, minha vida comum, como eu sempre digo, lá no auditório do CEF foi minha melhor faculdade de teologia prática. Foi na faculdade no Colégio CEF e no Santa Lúcia. Foi os 2 lugares, porque eu fiz muitos anos, não é que eu fiquei internado, não, merecia. Mas é que durante muitos anos o diretor lá, Silas, na época, ele era o diretor do Santa Lúcia, eu era o único trabalho que existia, não existia esse tipo de trabalho que eles fazem hoje, quer dizer, já não estão nem fazendo mais agora, essa integração. Eu era a única, toda semana eu ia lá fazer um culto com homens e mulheres. O culto era uma loucura, entendeu? Então, no Santa Lúcia, anos e anos e anos, isso aconteceu lá. Ele me convidava para fazer lá, que era uma maneira de ter uma coisa diferente dentro lá do hospital. E o auditório do Colégio CEF me propiciou bem essa questão de ver que nós somos um reino de reis e sacerdotes. Essa coisa, em nossa igreja, a gente luta bastante, de que a igreja entrou numa reforma, mas os evangélicos ainda têm a visão do pastor como se fosse um papa menor, entendeu? Então, eu sou o sacerdote, eu sou o pastor, eu sou ungido. O mais novo convertido é tão ungido quanto eu. É diferente da função que eu tenho. Aquele que preside. Olha, o motorista do ônibus é mais importante que o trocador. Ele trabalha para a mesma empresa. E nem mais importante que os passageiros que mantêm a empresa. Você está entendendo? Estou dando uma metáfora aqui meio escorregada, mas, na realidade, todos nós somos sacerdotes iguais. O reino de reis e sacerdotes. A diferença é a função que nós podemos exercer dentro do corpo de Cristo. Então, essa visão... Um dia eu estava saindo do toalete e um membro da igreja entrando e falou: ué, pastor, você aqui? Eu falei: o que foi? Assim, não foi, se fosse brincadeira, é coisa de chorar. Eu falei: como assim? Sei lá, você no banheiro. Eu falei: gente, seria uma tragédia se eu não viesse no banheiro. Então, essa noção, ele talvez, de ver o pastor como um papa, uma sua santidade, quando, na verdade, Jesus estabeleceu um reino de reis e sacerdotes. Todo aquele que crê é sacerdote e exerce o seu sacerdócio de forma diferente. Aquele que preside. Mas você não acha também que essa figura ela foi impulsionada e até hoje pelos próprios pastores de criar realmente assim uma separação muito grande entre a figura pastoral e a membresia. Em alguns locais, assim, as pessoas não passam nem pelos mesmos locais, tem uma entrada toda ali especial. Rapaz, eu estava, não vou falar nunca onde eu estava numa outra cidade, num outro estado, numa conferência, doido para ir no banheiro, aí tinha uma fileira aqui assim, o banheiro era lá do outro lado. Então, tinha uma fila de segurança aqui que não podia passar para o outro lado, porque um certo apóstolo ia passar. Eu falei: mas eu só quero ir no banheiro.
banheiro. Eu falei, não, mas tem que esperar ele passar. Eu falei, não acredito nisso. Eu falei, eu preciso ir no banheiro. Eu só não amaldiçoei o apóstolo porque eu sou crente. Eu precisava ir no banheiro, entendeu? Então, realmente, não são os pastores. Eu e você, o nosso maior pecado, o pecado de Adão, qual foi? Não foi flagrado fumando um baseado, nem adultério. Também nem podia adulterar, porque só tinha Eva mesmo. Qual foi o pecado de Adão? Ser Deus. Vaidade. Nossa maior luta é o orgulho. E isso leva a gente a criar um pastor em que você, o pastor, respeite o pastor, me respeite, que eu sou a sua santidade. Não, tem que me respeitar, eu sou ungido. Mas o Felipe, o Gabriel, todo aquele que crê, o mais novo e o mais velho convertido, funções diferentes que tem, mas nós somos uma coisa só. Então é muito importante essa visão do reino de Deus, o sacerdócio real de todos os crentes, entendeu? E isso faz a diferença nesse sentido. Em algum momento você já se pegou falando, eu acho que eu estou começando a ficar um pouco mais vaidoso. Por que eu faço essa pergunta? Porque você é extremamente querido, né? As pessoas, daqui a pouco a gente vai ler aqui algumas histórias das pessoas compartilhando várias situações. Em algum momento, essa situação, você já se pegou falando, poxa, eu tenho que tomar cuidado. Eu sou mesmo importante, eu sou o pastor Renato, eu sou o cara, esse cara sou eu. Em algum momento isso já te pegou? Em algum... Em absoluto, não dizer em absoluto, não, a tentação pode vir, mas quando você se conhece, quando você conhece o seu interior, quando você conhece a sua estrutura, que eu sou um vaso de barro, essa é uma experiência, eu tive uma experiência, não vou pecar aqui agora, muito profunda com Deus, uma vez na minha cama, lá deitado, eu vi o quanto eu sou terrivelmente ruim, mal, péssimo, entendeu? O quanto eu não aguento a glória de Deus. Então, quando você tem consciência de quem você é, não tem como. Eu sei quem eu sou. Eu sei a miséria que eu sou em mim mesmo, sem Jesus. Eu sei o que esse vaso de barro é capaz de fazer. Então, não consigo. O elogio pode vir. Eu sei que quando eu digo glória a Deus, eu tenho certeza do que eu estou falando. Que é glória a Deus. Eu não consigo segurar nem os meus cabelos. Que dirá segurar a minha estrutura emocional e espiritual. É graça, absolutamente graça. Então, nesse sentido, não é porque eu não goste. Não é porque... Eu me lembro que quando eu era um pastor filhote, eu entrei numa crise. Pastor filhote. Porque eu entrei numa crise, justamente essa crise aí. Eu falei assim, será que eu sou pastor hoje porque eu amo a Deus, eu amo as pessoas, eu amo as vidas, ou por causa do meu orgulho? Porque, de uma certa maneira, aquilo me deixa em destaque. Eu estou ali na frente, eu tenho gente olhando para mim. Isso o Roberto Carlos também tem, isso os artistas também querem, as pessoas buscam isso. E eu entrei numa crise. Eu falei, será que um dia, porque o apóstolo Paulo diz assim, olha só, não posso nem dizer isso, ninguém pode me julgar de nenhuma falha. Ou seja, um judeu que tem aquelas leis mais rigorosas possíveis, não é só os 10 mandamentos, nem só o Levítico, é as regras que eles impunham sobre o judeu. Paulo fala assim, ninguém pode me julgar. Sou irrepreensível perante todos os homens. Não é o meu caso, já falei com várias pessoas, tive que pedir perdão. Segundo, pior é essa parte, nem eu, tampouco a mim mesmo me julgo. Aí acabou. Porque na consciência da caminhada dele com Deus, mesmo matando crente, ele fazia aquilo pensando em fazer um serviço a Deus. Ele não tinha nada, e nessas alturas ele era apóstolo, como crente já, convertido, não tinha nada que ele falasse assim, não, isso não está legal. Mas ele falou assim, mas nem por isso me considero justificado, porque quem me julga é o Senhor, que um dia trará à luz as coisas ocultas das trevas, do inconsciente, assim dizendo, não tinha essa expressão naquela época, das trevas, e cada um receberá de Deus louvor, porque vai manifestar as motivações do coração. Quais são as motivações? Eu posso fazer uma coisa muito boa com uma motivação errada. E aí eu entrei numa crise, nesse período, eu falei assim, meu Deus, será que eu sou pastor por causa do orgulho? Porque, por exemplo, se você me fala algumas coisas, por exemplo, que eu tenho dificuldade, por exemplo, quando alguém, e acontece às vezes, alguém me confessa, por exemplo, o abuso de uma criança, por exemplo, um adulto que abusou, aquilo, assim, eu peço graça para lidar com aquela pessoa naquela hora, eu peço misericórdia, sabe assim, uma criança, aquilo não está em mim. Então, não digo que eu não possa um dia, Deus me livre e guarde, entendeu? Mas isso não existe em mim hoje. Na minha mente, isso não aconteceu na minha história de nada, né? Então, isso, meu Deus, mas quando fala do orgulho, isso está em mim. Isso está em mim. E aí eu fico pensando, será que eu não sou pastor apenas
por causa do orgulho. Aí um dia eu vou chegar diante de Deus e vou dizer assim, estou aqui, Senhor. Ele fala assim, não, Renato, você fez tudo isso, você foi pastor, você pregou, só porque você queria aparecer, só por causa do seu orgulho. Eu falei, meu Deus. Eu entrava numa crise. Aí uma senhora que é uma missionária da nossa igreja, está até no hospital hoje, uma senhora muito piedosa, que eu confundi pensando que fosse ela ali, inclusive na cena desde aquela época, que era a Esli, que era quase uma pastora minha lá, porque era uma das líderes daquele período. Ela me salvou, me solucionou, eu abri esse coração. Eu já tenho uma crise de repente eu descubro que eu sou um pastor motivado pelo orgulho, porque eu não sei. Ela me salvou, ela falou assim, no seu consciente, o que você tem? Não, no meu consciente, quando eu estou com uma pessoa, eu sou capaz de ficar, como já aconteceu, até às 3 da manhã, com alguém que está sofrendo, aconselhando, lutando, orando. Eu sou capaz de fazer isso com todo prazer, na minha consciência. Na minha consciência, enquanto eu estou pregando aqui, eu não estou pregando para aparecer. Eu estou pregando porque eu gosto de compartilhar, por causa da comunhão, mas também falar de Jesus Cristo. O objetivo, na minha consciência, eu falei assim, ela falou assim, então, essa parte consciente que você tem que viver diante de Deus. O inconsciente, por isso está escrito, sonda-me, ó Deus, e veja se existe algum caminho mau. Se existir algum caminho errado dentro de você, nessa direção, não se preocupe que Deus vai tratar com você. Já não é um problema seu, é um problema de Deus com você. Aí foi um alívio. Falei, Deus, eu estou aqui então, hein? O resto é contigo, entendeu? Sonda-me. E Deus vai realmente tratando com esse nosso orgulho, que é inerente, eu não posso negar que eu não o tenha na minha carne, que luta contra o Espírito, entendeu? Então, nesse sentido, quando as pessoas falam, poxa, Renato, você é um cara legal, eu gosto de você, que bom, porque eu também gosto dessa pessoa, provavelmente, né? Se você fala que gosta de mim, você gosta de mim, Felipe? Eu sou apaixonado. Então, tá vendo só por quê? Porque eu gosto de você também. Então, é óbvio que há um relacionamento. E eu estou falando sinceramente, eu gosto de você, eu amo você, de verdade. Eu estou falando, Deus está vendo no meu coração profundamente. Então, é óbvio que você tem que gostar de mim, porque é uma reação, entendeu? Agora, a questão toda, quando você fala, Renato, você é o máximo. Eu sei quem eu sou, Felipe. Tenha certeza que Deus é bom demais, não te mostrou, pastor Renato, que eu realmente sou. Lá no fundo, nas motivações, nas minhas encrencas, nos meus dramas, nas minhas iras, nas minhas idiosincrasia profunda do meu ser, certamente eu sei quem eu sou. Então não tem como me orgulhar mesmo. Eu sei que eu não posso me orgulhar. Meu Deus, tem misericórdia. Eu perdoo com muita facilidade, sabe por quê? Eu sei que eu preciso cada vez mais do perdão de Deus, porque eu sei quem eu sou. Então isso me ajuda bastante a me colocar. Não é porque eu sou humilde, não. É porque eu sou ruim. Entendeu? E preciso da graça de Deus. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ele falou exatamente essa frase. Estava conversando com um pastor e ele estava começando a pontuar para mim vários